Bom, pessoal, vamos começar então hoje a nossa aula de planejamento estratégico. Hoje a gente vai tratar dando continuidade ao nosso conteúdo de planejamento estratégico. A primeira parte que a gente, quando a gente começa a pensar em planejamento estratégico, a primeira coisa que a gente deve fazer é o diagnóstico estratégico, que seria o conhecimento do nosso terreno, né? Aonde que a gente está pisando, a gente vai planejar. Né? A gente conversou um pouco sobre isso já na semana passada. A gente vai planejar para um futuro, pensando, obviamente, no futuro melhor do que o que a gente está hoje, né? Eu quero planejar para estar melhor do que eu estou agora. Planejar um futuro melhor, mas para isso eu preciso conhecer qual é o chão que eu estou pisando e quais são as possibilidades, né, que eu tenho dentro desse chão, dentro desse ambiente que eu estou vivendo. Então, esse diagnóstico é isso, né? É conhecer esse ambiente ao qual eu estou inserido, tá? Então, isso a gente já viu em outras disciplinas, né? Principalmente lá no marketing, esse diagnóstico, que é aquela análise SWOT, análise fofa. Lembram de ter visto isso em outras disciplinas? Lembram disso ou não? Análise fofa, análise SWOT? Quem é que lembra de ter visto isso em outra disciplina? Eu lembro, Leonardo. Maria Eduarda também lembra? lembro. Aham. Tá, então, mais uma vez, né, como eu já comentei com vocês, né, a disciplina não vem trazendo nenhuma grande novidade para vocês, tá? Essa análise SWOT ou FOFA, tá? Vocês vão fazer também lá no planejamento estratégico que vocês vão apresentar lá no final da disciplina, tá? Então, pensando na empresa que vocês vão fazer o planejamento estratégico, né? Lá na empresa fictícia ou na empresa que vocês vão trabalhar, seja ela fictícia ou não, vocês vão elaborar essa análise SWOT da empresa, de acordo com os dados da empresa que vocês vão fazer o planejamento, tá? Existe algumas literaturas, até eu vou colocar para vocês um texto, tá? Existem algumas literaturas que trazem algumas propostas de análise, trazendo um pouco mais, né? Trazendo um pouco mais do que só os pontos fortes, fracos, né? Ameaças e oportunidades, traz mais algumas outras coisas, tipo políticas, né? Tecnologias, algumas outras coisas, mas bem na real, né, isso está dentro, né, ele traz uma separação, mas isso não deixa de estar dentro da SWOT, né, então é um nome diferente, mas não deixa de estar dentro dessa análise, tá? A gente nota, assim, que vários estudos, embora muitas vezes não tragam esse nome, mas qualquer tipo de análise de política, de grandes empresas, né, até para lançamento de produtos, às vezes não traz esse nome por ele parecer estar um pouco talvez manjado, mas faz esse tipo de análise com certeza, porque não tem como tu fazer qualquer tipo de trabalho de lançamento de produto, lançamento de uma empresa, sem tu conhecer o teu terreno, né, o teu ambiente. Então, realmente é uma estratégia muito importante e muito válida, tá? Então, vamos relembrar um pouco o que é essa estratégia, esse diagnóstico estratégico. Bom, dentro desse diagnóstico estratégico, a primeira coisa que a gente aborda é a visão da empresa. O que é a visão da empresa? É
é uma parte mais filosófica, que eu sempre brinco e que eu gosto muito de trabalhar, e agora a gente vai fazer algumas dinâmicas, assim, eu gosto muito de fazer isso nas aulas presenciais, mas eu tenho feito nas aulas online também, tem dado certo, tá? Então, a visão são os macro limites visualizados em abordagem ampla. Representa o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou distante. É a sensibilidade e a criatividade dos executivos, tem a ver com a experiência dos executivos e o desafio de alcançar novas situações. Então, essa parte do planejamento estratégico geralmente é elaborada pelos executivos, pelos CEOs, pelos proprietários lá da empresa, né? Pelos grandes nomes da empresa, e tem muito a ver com a criatividade, com a imaginação, tem uma questão mais filosófica do que a empresa quer ser, do que a empresa, né, da onde esses executivos imaginam que essa empresa vai chegar, tá? Então, nós vamos fazer um exercício agora, né? Essa primeira parte do diagnóstico estratégico, a gente trabalha missão, visão e valores. Então, nós vamos fazer um pequeno exercício, tá? Nós temos em sala de aula agora 15, 14 pessoas, tá? Entre vocês que estão aqui em aula, tá? Se organizem aqui, pode ser através do chat da sala de aula mesmo, em grupinhos de 3 ou 4, ou pelo WhatsApp também, tá? Peraí, vamos andar só mais um pouquinho aqui nos conceitos e eu já passo para vocês o que a gente vai fazer. Só um minutinho. Quando a empresa vai pensar na visão dela, elaborar a visão dela, ela se faz alguns questionamentos, tá? Existe um rumo claro da onde a empresa quer chegar? Isso está claro para quantas pessoas nesse momento? Existe um enunciado claro e compreensível em relação a isso? As pessoas conseguem escrever isso? Isso é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes está claro, mas está claro só no mundo das ideias, né? Mas conseguir escrever já complica. Os funcionários correspondem ao significado desse enunciado, isso é claro para os funcionários também. Eles conseguem escrever sem consultar isso? Eles utilizam isso nas decisões estratégicas, e você, né? Os executivos, né? Eles utilizam isso? Isso foi um consenso ou não? Existe coerência entre a visão das pessoas e a visão da empresa? São questões racionais ou emocionais? Existe um delineamento estratégico para isso? Tem um desempenho da empresa e capacitação profissional em relação a essa visão da empresa também? Então, tem algumas fases, né, para elaboração também da visão. O que nós queremos ser como empresa? Qual é a força que nos impulsiona para chegar a isso? Quais são os valores básicos? O que nós fazemos melhor? O que desejamos realizar? O que gostaríamos de mudar? Então, muitas vezes as empresas elas nascem realmente de um desejo de realizar alguma coisa, de mudar alguma coisa, né? Então, o que é que impulsiona o desejo dessa empresa? Não necessariamente uma empresa nasce só no desejo de gerar lucro. A maior parte das empresas, na verdade, nem é assim que nasce, né? Elas nascem realmente de um desejo de mudar alguma coisa, de criar alguma coisa, de mudar, de desenvolver alguma coisa. Quais são as barreiras potenciais para o desenvolvimento dessa visão? E aí, então, se cria a partir daí a frase, então, da visão, né? A visão da empresa é ser o quê, né?
Então, algumas questões em relação à visão. O que diferencia ela das demais empresas em relação à criatividade, inovação, vantagem competitiva? Quais são as prioridades em relação aos próximos anos? Razão do comprometimento da mente em relação a aspectos racionais e do coração em relação a aspectos emocionais. Vejam que aqui por isso que eu falo que isso é uma questão bastante filosófica da empresa. Então, tu está falando em visão da empresa, mas tu está falando em questões racionais e emocionais. Mas tu está falando em visão da empresa. Então, tu está botando aspectos emocionais e racionais numa questão que é da empresa. Então, tu está personalizando a empresa. Então, vejam só, a empresa, assim como nós como pessoas, nós somos pessoas físicas, né? Nós temos um CPF. Mas a empresa, ela também é uma pessoa. Ela é uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, né? Vejam que ela é uma pessoa também. Ela é uma pessoa jurídica. Ela tem personalidade também. E a personalidade dela se cria aí, né? Em cima do momento, nesse momento em que a gente cria para ela a missão, a visão e os valores. A gente está criando para ela uma personalidade maior, além do que só essa personalidade jurídica. Pessoal, e o que vocês acham? Vocês acham que as empresas elas têm uma personalidade? Vamos pensar em uma empresa bem grande, bem famosa. McDonald's, por exemplo. McDonald's é a empresa de lanches. Ela tem uma personalidade ou não? O que vocês acham? Personalidade eu acho meio forte, assim, para McDonald's. Se fosse alguma empresa tipo a Google, talvez, ou assim, que nem aquela empresa de roupa, Gang, que é bem famosa por, tipo, aqui, que a gente escuta bastante. Aí acho que sim, tem mais uma personalidade, um jeito, assim. Mas a McDonald's parece tudo muito padrão, né, para ter uma personalidade. Eu acho. Prof, a senhora já viu aquela empresa de farmacêutica CIMED? Sim. Eu acho que eles têm uma personalidade. Por que, Laura, tu acha? Ai, eu não sei te explicar, porque eu fico vendo os stories deles no Insta e sei lá, eu acho eles bem criativos e modernos. Claro que a empresa trocou, né? Passou do pai para o filho e agora o filho está comandando com seus filhos, né? E com os irmãos, assim, sei lá, eu acho que ele tem uma personalidade, eu não sei explicar. Vou fazer agora a pergunta de uma forma diferente, então. Existe uma empresa totalmente igual a outra? Não. Então, as empresas têm uma personalidade? Sim. Prof, minha tia é gerente do Mac, lá em Florianópolis, no shopping. E um dia eu fui visitar lá e ela me levou a conhecer a área de produção do Mac. Meu Deus, eu fiquei assim impressionada com a rigidez que eles têm sobre os processos, sabe? Querendo, por um acaso, lá aconteceu de, como ela é gerente, né? Ela tem que ser uma pessoa bem rígida. Eles treinam ela para isso, sabe? Daí ela viu um sanduíche lá que tava, se não me engano, a carne tava meio mal passada, sabe? Ela pegou e só colocou fora, assim, no lixo, sabe? Foi algo, então acho que eles têm uma personalidade de prezar pela qualidade do produto. Tanto é que as máquinas lá deles fazerem, tipo, os hambúrguer lá, eles ficam, se não me engano, acho que é 5 segundos numa máquina lá, sabe?
tem um tempo certo, a máquina apita. Se a máquina apitar 3 vezes e não retirar aquilo lá, já tem que descartar. Então, tipo, eles têm a personalidade por isso, por prezar, eu vejo assim, né, por prezar pela qualidade, por ser um padrão, como a colega falou ali antes. Marquiel, pode falar? Professora, eu acho que não só o McDonald's, mas qualquer outra empresa, né? Eu acho que todas, né, têm a sua personalidade própria, seja forte ou fraco, né? E isso tudo depende, no meu ponto de vista, principalmente, né, hoje, em pleno século XXI, qual é a visão que cada empresa, né, aonde quer chegar, os seus valores, né? Então, eu digo que todas as empresas, seja uma empresa grande ou pequena, ela tem, né, a sua personalidade. Eu concordo contigo. Tem que, E pode falar, Laura. desculpa, mas o McDonald's de Itapema, por exemplo, é uma sujeira, sujo, tipo, de não ter como esconder a sujeira. É ruim, assim, ruim ao extremo. Eu até fiquei muito surpresa ali no McDonald's de ser daquele jeito, porque é para ter um padrão e não tem padrão nenhum. Também o McDonald's aqui de Passo Fundo também não é dos melhores. Então, assim, eu acho que o McDonald's é uma empresa que já teve uma personalidade muito grande e hoje só tem uma fama, não tem tanto padronizado, sabe? O McDonald's é uma empresa que já foi alvo, assim, de muitas coisas, né? Por essa questão do fast food, essas comidas não serem tão saudáveis e tudo mais, né? Então, Gordurosas. hã? Gordurosas. Isso, comida gordurosa, não ser saudável e um monte de coisa assim, né? Tem até um documentário, não sei se vocês já viram, porque é um palhaço que é era pelo menos, não sei se ainda é, né? A propaganda dele, aquele boneco propaganda, né? Então tem até um documentário um pouco mais antigo que é a Dieta do Palhaço, não sei se vocês já ouviram ou já viram falar. E aí um rapaz lá se prestou, né, a fazer por um mês, eu acho, a única comida que ele comia era o lanche do McDonald's, café da manhã, almoço e janta, só, tá? E aí, claro que ele ficou doente, né? Mas também imagina a ideia dele, né? De fazer isso, né? Mas a ideia dele era provar que fazia mal à saúde. Mas, obviamente, que uma pessoa que come uma coisa só café da manhã, almoço e janta, não tem condições também, né? Comia só McDonald's de refrigerante de manhã, de tarde, de noite. O rapaz ficou doente do fígado, sei lá o que aconteceu com ele lá, ficou doente, né? Para provar que fazia mal à saúde. Então, ficou, né? Sei lá, acho que foi na década de 90 que ele fez isso. Aí, hoje em dia, até já mudou, né? Tem suco, tem frutinha, tem iogurte, né? Já mudaram um pouco também o perfil deles para mudar um pouco essa visão aí de que é tão prejudicial à saúde e tudo mais, né? Vai mudando um pouquinho, né? Mas acho interessante a gente pensar isso um pouco, né? De que quando a gente cria uma empresa, a gente acaba dando para ela, então, uma personalidade. E essa personalidade, ela não necessariamente é do dono da empresa, de quem criou essa empresa. Ela é muito maior do que isso. Então, a personalidade do Google, a personalidade do Facebook, né? Não é de quem criou o Google, de quem fez o Facebook. Aquilo se torna muito maior do que quem criou a empresa. Então, no momento que a gente faz essa análise SWOT, não é só essa análise do ambiente. Isso é muito maior do que isso. Pode falar, Marquiel. Eu me refiro, professor, a questão é a questão da marca, né, professora? Né? Principalmente dessas grandes empresas, né? A questão da marca, né? Uma imagem muito forte, né? Isso é muito maior do que o proprietário da empresa, né? Tanto que muitas vezes a pessoa abre a empresa, depois vende aquela marca, aquela empresa e fica muito rico e nem é mais o dono daquela empresa, né? Isso acontece muito, muito comumente, né? Então,
o que eu quero trazer para vocês, o quanto é importante essa análise, esse início, essa análise, porque isso é muito mais. Deixa eu ligar um ar aqui que ficou. Não está me obedecendo esse controle. É muito mais do que só uma análise do ambiente, é muito mais do que isso. A gente tem que ter uma visão muito mais criativa, muito mais ampla, né? E crítica e perceptiva, né? De tudo, né? Das oportunidades que se tem para realmente conseguir captar, né? Todas essas coisas. Eu fico pensando assim, né? Lá quando aqueles rapazes lá criaram o Facebook, né? Alguns anos atrás, né? Naquele momento lá que eles criaram isso, pensem vocês, para quem eles contaram isso, quem ouviu eles deve ter pensado assim, nossa, mas que ideia bem besta essa. E hoje em dia, o que é o Facebook? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? E hoje em dia o Facebook já quase é uma coisa mais ultrapassada, porque já tem outras redes sociais, né? Tanto que o pessoal mais jovem já nem usa mais tanto Facebook, já são outras, né, mídias, né? Então, e aquilo se tornou uma coisa muito, muito maior, né? Então, é uma visão de futuro que eles tiveram naquele momento, mas é um enxergar, né, as oportunidades que tem que é esse planejamento, esse enxergar que tem que se ter, né? E é nesse momento aí do planejamento aí da análise SWOT que se faz isso tudo junto aí com a visão, valores e missão da empresa. Só mais um minutinho aqui, vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu queria falar. Bom, aí agora, então, nós vamos fazer um pequeno exercício que eu me adiantei ali para vocês antes, tá? Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês se organizarem aí. Se organizem pelo chat ou pelo nosso grupo de WhatsApp e procurem empresas conhecidas, tá? Mas que sejam empresas, assim, que todo mundo conheça, tá? E procurem a missão, visão e valores dessas empresas na internet, que a grande maioria das empresas tem isso nos seus sites na internet, tá? E aí a gente vai voltar daqui a 10 minutos, agora vamos dizer, são 7h30, tá? 7h40 a gente volta. E vocês vão ler pro grupo, e o grupo vai tentar adivinhar que empresa é. Vamos ver se a gente consegue. Tá bom? Entenderam qual é a proposta? Sim. Tá ótimo, então. 7h40 a gente volta. Até mais.
fazem final de semana. Para você que chegou agora na aula, nós estamos fazendo uma atividade em grupos. Então, o pessoal está se organizando aí pelo WhatsApp e tem que escolher uma empresa famosa na internet e procurar a missão, visão e valores dessa empresa, e às 7h40 a gente vai retornar para a aula e vai apresentar esses dados dessas empresas, tá? Então, tu pode procurar aí alguém do grupo pelo WhatsApp da disciplina, tu vai te achar aí. Profi, Oi, Laura? tem que montar um slide para apresentar ou não? Ou só mandar Não precisa, não precisa. só mandar no chat? Não, a gente vai falar mesmo, vamos Tá. conversar.
Dá para começar, prof? Vamos começar então, pessoal? Pode começar, Maria? Tá bom, deixa eu abrir aqui. Tá, é eu e a Laura. A missão da nossa empresa que a gente escolheu é satisfazer com excelência aos nossos consumidores de bebidas. Se a Laura quer ler a visão? Posso ler. Ser líder total de bebidas, gerando valor econômico, social e ambiental sustentável, gerenciando modelos de negócio inovadores e ganhadores, com os melhores colaboradores do mundo. Tá, e os valores são são a chave para guiar nossa conduta. Eles expressam quem somos e no que acreditamos. É isso. Quem chuta a empresa? Coca-Cola. Coca-Cola é a? Isso. Eu achei que era também. Como é que era os valores? São a chave para guiar nossa conduta. Eles expressam quem somos e no que acreditamos. Mas não diz os valores mesmo. Pois é o que está no site deles, prof, como valores. Estranho, né? Sim, para uma empresa grande. Prof, quem sabe não mudou, porque na empresa que a gente pesquisou também não tinha. Pois é, porque geralmente valores é assim, por exemplo, ética, cuidados com o meio ambiente, esse tipo de coisa, assim, né? Vamos ver o que vai aparecendo aí nos outros, então. Ou o pessoal anda escondendo o ouro. Prof, mas a Coca aqui fala na visão sobre sustentabilidade, por exemplo. Na visão eles colocaram sustentabilidade, né? Uhum. Vocês vão notar que cada vez o pessoal anda colocando mais isso essa questão de sustentabilidade, essas coisas assim, e a questão de cuidado com as pessoas também. Isso aparece cada vez mais no meio, nas entrelinhas, né? Entre a visão e valores e missão, né? Se a gente for observar, né, aparece cada vez mais essas questões assim, sustentabilidade, meio ambiente, né, cuidado com as pessoas e as questões, alguma coisa relacionada assim à ética, né, não necessariamente a palavra ética, tá, mas alguma coisa relacionada a isso, a gente cada vez mais isso tá nas entrelinhas. Vamos ver quem mais quer apresentar agora. Eu, prof, Daniel. Pode ser, Daniel. Nosso grupo é, deixa eu ver aqui, eu, a Ana, a Bruna e o Leonardo. Tá bom. Então, vou começar pela missão. Assegurar ao cliente a performance e disponibilidade dos equipamentos com baixo custo de operação e manutenção. Visão. Ser reconhecida como a melhor empresa no setor na região de atuação. E os valores. Trabalho em equipe, inovação e conduta ética. Essa tá difícil. E outra coisa que eu quero observar agora, que ficou muito claro nessa empresa. A maioria das empresas não coloca na sua missão, visão e valores o produto. Por que será? Essa empresa até, a gente olhou em alguns outros lugares e tinha mais versões de missão. E aí, em algum momento, ela falou, do ramo tal, que a gente quer ser referência em tal. Depois eu falo o exemplo, senão eu vou dar as cartas. Uhum. Pode falar, Marquiel, que tu levantou a mão. Não seria por causa dos concorrentes, professora? Não, eu acho que não. Isso é mais uma percepção minha até do que leitura de teoria, tá?
porque a empresa ela é maior do que o seu produto, tá? E muitas vezes isso muda de acordo com o tempo também, tá? Vai mudando. Muitas vezes a empresa começa dentro de um ramo e ela vai expandindo, né? E aquilo vai crescendo, vai aumentando, às vezes até começa de uma coisa e vai fazendo outra e muda, ou vai expandindo mesmo, né? A empresa vai expandindo para outros ramos também. Então, nesse sentido, né? Às vezes a marca e a empresa ela é maior do que só um produto ou só um ramo. Então, aumenta, né? Coca-Cola, por exemplo, que falaram antes, né? Coca-Cola não é só a bebida Coca-Cola. Coca-Cola é marca de roupa, é marca, né? Existe roupa Coca-Cola, né? Mochila da Coca-Cola, chinelo da Coca-Cola, tênis da Coca-Cola. Então é marca, é mais do que a bebida Coca-Cola, né? Bom, agora eu não sei, não tenho nenhum chute da empresa de vocês aí, da Bruna e do Daniel e dos outros do grupo. Alguém vai ter coragem de dizer alguma coisa? É a Brunig, quem sabe? Não. É uma um pouco maior, mas é aqui da região. Kepler Weber? É a John Deere. Quem foi que falou? Acertou. Era a João. Fui eu, Bruna. Fui eu. Ah, tá. Eu não identifiquei a voz. Parabéns, Daniel. Mas eu até achei, uma coisa achei estranha, que eles botaram região, né? E a John Deere é uma empresa que exporta, né? Então, achei... Em um outro pedacinho que a gente viu, eles falam mais, daí eles falam em mecanização de agropecuária, fornecimento de máquinas, No caso aqui, ela é uma empresa concessionária também, né? Ah, sim. Quem gostaria de apresentar agora, então? Posso ser o próximo, professor? Pablo? Pode ser. É eu e o Kelly. A Tá. visão é unir as pessoas por um mundo melhor. A missão é criar criar vínculos fortes, duradouros com os consumidores e clientes, fornecendo as melhores marcas, produtos e serviços. Os valores são: sonhamos grandes, estamos construindo uma empresa que cresce de forma rentável. Nossa gente é a nossa força, pessoas excelentes que são reconhecidas e crescem no ritmo de seu talento. Grandes talentos entram, o hoje transformam para o futuro. Professora, são 10, precisa ler os 10? Não, faz uma resumida aí. Certo. Eles falam também sobre a cultura. Somos uma companhia de donos que lideram pelo exemplo e se responsabilizam pelos resultados. Deixa eu ver mais algum importante. Buscamos atender com excelência e criar parcerias sólidas com os nossos clientes, que são conexão com cada consumidor. É isso. Não sei. Alguém sabe? Eu acho que é Ambev, não? É Ambev, professor. Acho que ele deve ter escolhido Ambev também. Não, nós estávamos fazendo da John Deere antes.
Aí Ah, eu sim. tava dando uma pesquisada aqui. Ah, Mas eu nunca ia imaginar a Ambev. E não tem nada a ver com os produtos, nada a ver, né? não fala nada sobre o produto, nem nada. Uhum. Quem gostaria de apresentar agora? Tem mais algum ou agora? Pode ser, não. Pode sentar, professora. Pode ser. Oi? Tá com E. Pode apresentar. É a Maria Celoí, a Tainara, Nelinho. Missão. Tá com E. Oferecer. Oferecer valores, oferecer soluções sustentáveis para os nossos clientes do plantio à venda da produção. Então, aqui eles trocaram a visão por negócio. O título tá negócio ao invés de visão. Comercializamos insumos agrícolas, defensivos, fertilizantes, sementes, nutrição vegetal e grãos. Valores. Dá para escutar? Sim. Valores. Geração de valor. Empreendemos visando geração de valor para nossos clientes, fornecedores e acionistas, com ações inovadoras que garantem nossa sustentabilidade e crescimento. Paixão pelo que faz. Trabalhamos com dedicação e afinco, com espírito de equipe e reconhecimento dos talentos internos. Cliente. Trabalhamos com alto nível de comprometimento, respeito, valorizando os nossos clientes, visando a satisfação de suas necessidades. Responsabilidade socioambiental. Atuamos em prol do desenvolvimento sustentável, promovendo ações sociais que contribuem para a qualidade de vida das comunidades com as quais convivemos. Ética. Cumprimos integralmente nossa responsabilidade, demonstrando transparência e equidade com todas as partes interessadas. É alguma empresa do ramo do agronegócio, né? Qual será? Seria Alguém? 300, talvez? Não, mas tá perto. A Atromink? Não, não é. Bayer? Não é a Bayer especificamente. Posso falar, Profi? A Cevale não? Oi? Cevale não? Não, é a Agrofel.
A Agrofel é uma empresa aqui de Palmeira das Missões. Ela é uma empresa, na verdade, da região. Tem quase 40 unidades no Rio Grande do Sul. Mas nasceu aqui, que eu quero dizer. Isso aí. É isso que eu quero dizer. E vejam só, com uma missão, visão, valores tão elaborada, tão, né? Achei bem interessante. É uma empresa muito grande, claro. Não sei quantas unidades tem, é muito grande. Mas nasceu aqui há muitos anos já, né? Uma empresa enorme. Muito legal. Muito interessante. Temos mais um grupo? Pode ser eu, professora. Pode Markel. ser. Uhum. Então, a missão da minha empresa pesquisada, então, é oferecer ao consumidor vinhos, espumantes e serviços de alta qualidade, desenvolvendo oportunidades de negócios, proporcionando prestígio e experiências inovadoras, em um ambiente familiar e com sustentabilidade. A visão da empresa: ser reconhecida como a melhor vinícola brasileira, capaz de superar todas as expectativas na elaboração de vinhos e espumantes ícones. E os valores da empresa, da vinícola, é ética, qualidade autêntica, inovação constante, reinvestimento, ambiente, trabalho familiar, elaborar produtos de excelência, determinação, responsabilidade social, excelência com simplicidade e valorização das pessoas e do trabalho em equipe. Acho que o Markel caiu. Estou aqui, professor. É a Aurora? Não, colega. Então, é a... eu tomei um espumante deles a semana passada, maravilhoso. É uma vinícola bem familiar, pessoal. É a própria família, os pais, os filhos que tocam o empreendimento. Garibaldi. Não. Era essa que eu queria dizer e tinha esquecido o nome. Mas é na região de Bento Gonçalves. Não, é aquela do Galvão Bueno lá, sei lá, que ele tem um vínculo, né? Do Galvão, se não me engano, acho que ela fica lá na Campanha Gaúcha, a vinícola dele. É. Aí só é engarrafado na Miolo, se não me engano, Daniel. Miolo? Quase, professor, quase. Ó o chute, né? Casa Perini? Não, ainda não. Não chuto mais, então. Não sei. E fazem vinhos de excelente qualidade, tanto vinhos como espumantes. E o lugar lá deles é uma coisa fantástica, é muito bonito, é lindo, é maravilhoso. Posso revelar, professor? Pode. É a vinícola Casa Valduga, lá de Bento Gonçalves. Uhum. Pelo jeito, nós não somos grandes conhecedores de vinhos. Eu sou apaixonado por vinho, professor. Tem mais alguém?
Acho que não, né? Acho que todos falaram. Mas, pessoal, só para comentar com vocês, assim, para a gente pensar mais um pouco nisso, deem uma fuçadinha aí na internet e pesquisem aí qual é a missão da empresa da Disney. Eu não sei se a gente vai achar, assim, tão certinho, assim, agora, se eles não tiraram, né, essas últimas mudanças aí, mas nas últimas leituras aí eu tinha até um livro que trazia isso, não sei se nessa última edição desse livro de planejamento que nós estamos usando, do Djalma de Oliveira tem, mas o que vocês acharam alguma coisa aí de qual é a missão da Disney? Alguém achou alguma coisa aí? Visão, professora? Missão. Missão. Fazer as pessoas felizes? Aham. Imaginem só uma empresa, né, ter essa missão, fazer as pessoas felizes. Então, vejam que coisa interessante, né? Uma outra coisa também que queria comentar com vocês é que isso também vai mudando com o tempo, que as coisas vão evoluindo, né? Até questões de tecnologia, então isso vai mudando. Se a gente for pegar, no nosso livro traz isso, tem um exemplo que eu acho que é da Dell, se eu não estou enganada. Deixa eu trazer aqui para você, só um pouquinho. A Dell é aquela empresa que fabrica computadores, né? Deixa eu achar aqui só um minutinho. Não, acho que isso é na missão. Eu acho que eu estou me adiantando aqui, por isso que eu não localizei isso agora. Achei aqui, ó. É que eu me adiantei aqui nos conteúdos, por isso que eu não estava achando, ó. E não é da Dell, é da IBM, ó. No início da década de 50, a missão da IBM era computadores, fabricar computadores. Depois era processamento de dados, depois manipulação de informações, depois solução de problemas, depois minimização de riscos, depois desenvolvimento de alternativas, depois passou para otimização dos negócios, desenvolvimento de novos negócios, satisfazer as necessidades de resolução de problemas de negócios de forma inovadora. E agora, qual que é? Então, vejam que vai evoluindo. Então, no momento que se elabora a missão, a visão, os valores da empresa, não quer dizer que isso vai ser para o resto da vida da empresa, né? Isso vai mudando. Então, vai mudando a sociedade, vai mudando o produto da empresa, vai tendo mudanças não só em relação à tecnologia, mas em relação a mudanças da sociedade como um todo mesmo, né? Não é só a tecnologia que vai influenciar nisso, o que mais influencia mesmo é a visão da sociedade em relação a essa empresa e a esses produtos e serviços que essa empresa oferece para a sociedade. Então, a gente hoje tem uma visão, né, a sociedade
tá muito mudada em relação ao que era na década passada e mais, né? Se a gente for ver, então, as mudanças que a gente teve em relação a antes da pandemia e agora, então, mais ainda, né? A gente teve mudanças nesses últimos 2 anos aí de pandemia aí muito, muito grandes, né? E aí as empresas estão tendo que se readequar mais ainda nesse período. Bom, vamos voltar aqui para a nossa... Pode falar, Marquiel. Professora, a respeito do que a senhora está comentando, dou um exemplo, né, uma empresa que ficou parada no tempo, né, nós, em pleno século XXI, a Kodak, né, tirava foto antigamente, né, ela parou no tempo, né, então, uma coisa que ela não pensou no futuro e ficou pelo caminho, né. Eu nem sei se essa empresa existe ainda, não tenho... Acho que não. Se eles não se modificaram realmente, eu sei que aquela outra que fazia esse tipo de coisas também, de máquinas fotográficas e coisas, se especializou mais em lentes, né? Que era... Como é que é o nome daquela outra? Que não era Kodak, A Fuji? Era uma também que... Eles fazem agora lentes, assim, né? E até as coisas assim para laboratórios, para fazer essas coisas de análises nos laboratórios, né? Que precisa esses vidrinhos, assim, né? Para as análises, assim. Eles fazem, e é desse pessoal que fazia coisa de fotografia antes também. E, puxa vida, agora... Vou ter que dizer para vocês num outro momento, porque agora me fugiu o nome da empresa, ou vou ter que pesquisar aqui na internet um pouquinho para dizer para vocês, porque me fugiu o nome agora. Nikon. Alguém colocou aqui no... Isso mesmo. Alguém colocou aqui nos comentários aqui, ó. Deixa eu ver quem é que escreveu aqui. O Pablo, ó, Nikon. E assim as possibilidades, as coisas vão aparecendo, né? Vão modificando, né? As empresas precisam ir se modificando. Esse negócio de máquina fotográfica e tudo, né? Quando de vez em quando... Eu gosto muito de fotografia, né? Sou louca por fotografia. Sempre fui, né? Desde criança, assim, sempre... Era o meu sonho ter uma máquina fotográfica, né? Então, lá quando eu fiz 14 anos, eu sei que eu ganhei uma máquina fotográfica, aquilo foi um acontecimento, assim, né? Então, ainda naquela época, com um filme fotográfico. Então, eu tenho bastante foto, assim, né? De uma idade em diante, assim, fotos bem ruinzinhas, assim, porque aí tinha que ter, além do filme fotográfico, tinha que toda hora trocar a pilha da máquina fotográfica, né? Senão as fotos ficavam ruins ainda, né? E aí, às vezes, vai mostrar aquelas fotos ali para minha filha e tudo, né? E aí, claro, ela nem acha tanta graça e não entende tanto a dificuldade que era de ter fotos boas naquela época, né? E a gente hoje, né, parece que não pode, que aquilo era uma coisa difícil, né, da gente ter fotos, e hoje se tira foto de tudo, né? E é tão fácil. E quando ia se imaginar que ia ter foto no celular, né? Primeiro que naquela época, quando eu tinha 14 anos, nem se imaginava que ia ter um celular, né? O telefone celular era uma coisa que não era nada imaginável naquela época ainda. Então, mudou muito isso, né? Imagina, né, para essas empresas, então, o quanto isso representou, né? E aí eu fico lembrando, assim, naquela época, né, que quando eu tinha lá acho que uns 13 anos, mais ou menos, uma grande amiga minha, que era muito minha amiga na infância e adolescência, né, me convidou para fazer um curso de datilografia. E aí eu fui pedir o dinheiro para o meu pai, naquela época,
E o pai não me deu bola, não me deu dinheiro e disse para mim que não, que aquilo não, que eu não precisava fazer aquele curso, porque aquilo não, no futuro não ia valer mais, não precisava fazer aquilo, que não tinha valor, fazer curso de datilografia, que aquilo não ia ser mais valorizado. E eu, né, então não fiz o curso, até fiquei meio um pouquinho chateada, assim, lá com meu pai, né, e aí, hoje em dia, né, dou risada e brinco com a minha amiga essa e digo, bah, mas tu tem curso de datilografia no teu currículo e eu não, né? Porque hoje em dia, quem tem curso de datilografia nem coloca mais no currículo, né? Porque aí é até feio, né? Os que são um pouquinho mais velhos aí da turma estão rindo aí e sabem do que eu estou dizendo, né? Que é até feio ter curso de datilografia, não é verdade? Eu, pelo menos, curso de datilografia não fiz, né? Graças ao meu pai, que era um cara à frente do tempo dele, sabia, né? Que não precisava mais fazer curso de datilografia. Então, imagina o quanto as coisas, né, mudaram, né? Não, realmente, que valor, né, tem fazer curso de datilografia, isso nem existe mais. Então, não precisa mais, né? E o que faz, então, o que fez da vida o cara que era professor de curso de datilografia, imaginem vocês, né? Que situação complicada que estava esse cara, né? Se reinventou, né? Então, acho que às vezes a gente fala assim, né? Que a gente ouve muitas vezes algumas pessoas falando, muitas profissões não vão existir mais, mas quantas já deixaram de existir, já se reinventaram, e as pessoas também se reinventaram. Eu acho que realmente o mundo está se reinventando muito, né? Até tantas coisas foram acontecendo e ainda estão por acontecer, né? Muita modificação, muita coisa. E essa ferramenta da análise SWOT, voltando bem para o nosso conteúdo, eu acho que ela é fantástica nesse sentido, para a gente enxergar isso. E a gente enxergando esse chão aí, né? Eu acho que isso nos traz grandes possibilidades mesmo de entender aonde que a gente pode vir a expandir, quais são possibilidades, né? Mas isso tem uma questão muito interessante que a gente tem que pensar, que é assim, qual é o tipo de visão de mundo que a gente tem? A gente tem uma visão onde a gente enxerga possibilidades em cima das coisas, ou a gente vai enxergar tudo como coisas negativas e tudo é ruim, tudo é negativo, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, né? A gente tem que ter também uma visão positiva perante as coisas, a gente tem que enxergar oportunidades nisso tudo, né? Então, ou agora, nesse exemplo, né, que eu trouxe para vocês, né, do curso de datilografia, né, não tem, ninguém mais vai fazer curso de datilografia, e o professor de datilografia vai fazer o quê? Vai ficar desempregado ou ele vai se reinventar? Pode falar, Marquiel. Confessa que tu fez curso de datilografia, Marquiel. Isso, professor. Me lembro até da questão da prova, né? Aplicado prova, e até na minha formação, onde eu me formei na minha área profissional, uma das disciplinas que tinha no curso, no currículo, era datilografia, com prova, tudo. Me lembro até hoje, na década de 90, isso aí. Não precisa entrar, não conta muito, né? Pensei que era só eu que tinha feito o curso de datilografia aqui. Viu só? Mais. Mas eu não fiz, viu só? Eu não fiz. Me livrei graças ao meu pai. Pelo menos. São coisas assim que... Então, o que eu quero dizer para vocês, né, é que a vida vai mudando tanto e ela está sempre mudando. Então, isso é a todo momento e isso faz parte, né? Então, qual é a forma que a gente, como pessoa e também como profissional, como administrador, no momento que a gente vai fazer o planejamento estratégico da empresa que a gente está constituindo, que a gente está trabalhando, a gente vai enxergar essas mudanças, essas possibilidades de que forma, né?
Isso são possibilidades em que a gente vai crescer, em que a gente vai enxergar oportunidades, ou a gente se desespera e a gente faz o quê? Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Pensando nos valores agora da empresa. Então, são um conjunto de princípios, crenças e questões éticas fundamentais de uma empresa que fornecem sustentação para todas as suas principais decisões. Tá? Então, quando a gente tem esses valores aplicados na empresa, isso vai melhorar o modelo de gestão, vai ter uma sustentação para as questões estratégicas, eu vou ter uma interação com o modelo de gestão, isso vai ajudar no pensamento estratégico, num slogan comercial, vai desenvolver questões éticas e morais. E o que eu quero dizer com isso também é que, assim, no momento que a gente tem valores fortes dentro da empresa, em que eles não são apenas palavras que estão grudadas lá na recepção da empresa, esses valores, eles estão grudados, né, dentro das pessoas que fazem parte da gestão e da empresa como um todo. Então, quando tem que se tomar uma decisão dentro da empresa, esses valores vão estar lá, né? Então, se está lá dentro dos valores da empresa, questão ética, primeiro as pessoas, valorizar as pessoas, quando eu tenho que tomar uma decisão, a ética, a valorização das pessoas, valorização do meio ambiente, isso vai estar lá na hora de tomar a decisão. Então, vai forçar, né, que a decisão preze por isso mais do que por outras coisas, tá? Uma vez, numa aula dessa disciplina de planejamento, que já faz alguns anos já que eu estou trabalhando com essa disciplina, e é uma disciplina que eu gosto muito, porque a gente traz muita discussão sobre isso, né? Porque abrange muita coisa, né? Eu vinha comentando quando saiu todos aqueles escândalos de corrupção no Brasil, né? A gente acaba trazendo isso também para discussão. E eu comentei uma coisa, né, com os alunos, que a gente fala muito assim, ó. As notícias trazem muito isso também, né? Os políticos são corruptos, né? Toda a questão política é muito corrupta. Mas toda a corrupção que aconteceu, né, e que acontece ainda, porque não deixou de ocorrer, né, praticamente todos os casos de corrupção que ocorreram, eles ocorreram porque alguma empresa privada fez de alguma forma, né, ou deixou, né, fez alguma coisa que foi lá e pagou por fora, né, algum dinheiro lá numa licitação, né, para que houvesse, então, aquela corrupção, né, o dinheiro não saiu simplesmente do cofre público para o bolso do político, né, ele passou por uma empresa privada. Então, não dá para dizer que os políticos que são corruptos, né, só. Concordam comigo? Então, as empresas privadas também são corruptas. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Aí, estávamos falando sobre isso, e aí comentei o seguinte, bem naquele momento, naquele semestre, que eu estava dando aula sobre isso, sobre essa questão aí dos valores das empresas, e eu estava aquele escândalo muito grande daquela construtora Odebrecht, aquela, né? E aí eu comentei o seguinte, olha, eu duvido que dentro dos valores dessa empresa Odebrecht tenha a palavra ética lá nos valores. Só que eu nunca tinha ido procurar isso. E aí um aluno, claro, hoje tantas facilidades, a gente com o celular na mão ali com a internet, um aluno procurou na hora, né? E aí disse, realmente, prof, não tem. E aí leu lá todo missão, visão, valores da empresa e realmente não tinha em nenhum momento. Realmente seria uma demagogia muito grande se tivesse. E, claro, não tinha mesmo, e não teria, era impossível ter.
É óbvio, né, gente, que não quer dizer que o fato de ter a palavra ética nos valores da empresa, a empresa vai ser ética. Também não é isso. Mas também é difícil uma incoerência tão grande, né? Então, quando a gente fala nessa personalização, né, de que a missão, visão e valores dão essa personalidade para a empresa, é uma coisa meio filosófica, meio fictícia, mas também não é tão filosófico ao ponto de ser tão... Não é uma coisa tão fictícia assim, né? Isso é uma coisa... que não existe isso que eu estou dizendo, mas é uma coisa fictícia real, né? Acaba colando, sabe? Existe uma realidade, uma liga, uma cola nisso, né? Que acaba fazendo com que as pessoas realmente vivam isso dentro da empresa e que isso realmente passe a ter verdade e peso dentro da empresa. Pode falar, Markel. Professora, eu vejo um sentido, né, nessa questão de valores, né, como só deu exemplo, no papel é muito bonito, né, mas na prática muitas vezes é bem diferente, né, então eu vejo também nessa questão, né, de corrupção, uma questão cultural, né, do nosso povo, né, então, do nosso povo também, né, está participando disso, né, e ele tem que, sabe, tem a sua parcela de culpa também, não somente só dos políticos, né, mas a gente mudar essa situação, a começar por cada cidadão, eu vejo mais ou menos assim. É muita coisa, né, tem muitas coisas, né, uma questão cultural, eu acho que a gente tem uma questão educacional também, muito precária. Eu acho que a gente pode justificar aí, fazer uma aula inteira e discutir isso muito, né? A gente tem uma falta de exemplos muito grande, né? Uma questão de impunidade também, né? A impunidade motiva muito, 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 né? No momento que a gente não tem uma punição adequada, isso motiva de uma forma gigantesca. A gente não tem exemplos, né? Então, isso é uma coisa que acaba nos entristecendo também, né? Uma questão da educação, a gente às vezes visita escolas aí caindo aos pedaços, assim, então isso é uma coisa muito triste também, né? Não ter investimentos em educação, agora voltando aí às aulas presenciais, então a gente vê situações, assim, de escolas, assim, caindo aos pedaços mesmo, não tem outra palavra para dizer, né? E muitas vezes você não tem o interesse público, né, professor? Não tem mesmo. O nosso ensino, seja o ensino básico, médio, superior, né? Então não tem interesse, né, no modo geral, né? No ensino superior, assim, nas universidades, ainda que, né, não vou dizer que seja 100%, não vou dizer isso, né? Ainda que mais ou menos vai, tá? Ainda que tá. Mas eu quero dizer nas escolas mesmo, né? Nas crianças mesmo. Aí tá, Deus dará, né? Então, assim, aí a gente vê... então, é muito triste mesmo, né? Situações em que... aí eu pergunto para vocês assim, né? Se a gente tem situações que as pessoas não têm nem a garantia das 3 refeições, né? Então aí as pessoas não têm nem o que comer direito, vai se esperar o quê do povo mesmo, né? Então é muito complicado mesmo. Vocês estudaram a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Eu primeiro tenho que suprir as minhas necessidades básicas ali, né? Eu tenho que ter alimentação, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter higiene, né? Se eu não tenho isso, não adianta eu subir e exigir as outras coisas, né? Então, assim, ó, se a pessoa não tem o que comer, tá? Não adianta a gente querer exigir que essa pessoa aí vá agir com
sei lá, ou seja o que vocês quiserem, né? Não adianta, gente. Né? A fome dói, a fome grita, e a gente realmente tem gente passando fome perto da gente, né? Infelizmente, a realidade é essa, então é muito, muito complicado. A gente tem uma realidade no Brasil ainda muito, muito complicada, e sei lá qual é a solução para isso tudo, né? Quando a gente pensa que melhora um pouco, não melhorou ainda. É bem difícil, né? A gente tem muita coisa para evoluir e não é só no Brasil, obviamente, tem muita coisa, né, para evoluir no mundo como um todo, né? Mas aí a gente vê, né, ainda com tanta coisa para ser feita, né, tanta no país, né, tanta coisa que já aconteceu ainda, né? Nesse sentido de corrupção, aí mais chateado ainda a gente fica, né? Mas não é fácil isso tudo, não é nada fácil. Vamos ver aqui o que mais eu queria falar para vocês em relação a isso. Bom, quando a gente faz, então, essa missão, aliás, a visão e os valores da empresa, a gente tem que fazer, então, a análise da empresa e do ambiente. Dentro da empresa, a gente vai fazer a análise interna e do ambiente, a análise externa, que aí é realmente a análise fofa, aquela, né? Os pontos fortes e fracos e as oportunidades e as ameaças em relação ao ambiente externo, tá? Que aí são aqueles fatores controláveis dentro da empresa, que é o que está ali dentro da empresa, que eu posso controlar, né? Os meus funcionários, as máquinas que eu tenho, né? O que eu posso, né? Mexer ali dentro da minha empresa. Eu ainda tenho algum controle interno. Agora, o que está externo à minha empresa, eu tenho menos controle, né? Que aí, então, são as minhas oportunidades e ameaça. Os meus pontos fracos e fortes, então, é mais fácil de que eu consiga, fazendo alguma mudança dentro da empresa, algum tipo de investimento, alguma mudança, né? Eu posso fazer um treinamento com os meus funcionários, eu posso investir em algum outro equipamento, em alguma tecnologia dentro da minha empresa, eu posso contratar algum outro funcionário, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Posso comprar algum outro tipo de matéria-prima e eu posso vir a conseguir mudar, né? Alguma coisa aqui em relação aos meus pontos fracos dentro da empresa, né? Posso fortalecer ainda mais os meus pontos fortes. Agora, em relação às oportunidades e ameaças na análise externa dentro da empresa, é um pouquinho mais difícil de fazer alguma mudança, né? Então, a gente tem que fazer uma análise bem realista disso tudo para conseguir aproveitar bem, né, essas oportunidades, esses pontos fortes da melhor forma possível e que eu possa minimizar o máximo possível essas ameaças e esses pontos fracos. E a gente tem que conseguir também enxergar de uma forma bem clara isso, porque para algumas pessoas, o que pode ser uma ameaça, daqui a pouco, pode ser também um ponto forte, uma oportunidade, melhor dizendo. A gente tem que conseguir enxergar isso bem, né? Tem que ver isso de uma forma correta, de vários ângulos. Por isso que é bom a gente ter uma equipe, quando faz esse tipo de análise, uma equipe não muito grande, mas também não muito pequena, e uma equipe diferenciada, no sentido assim, ó, de ter várias pessoas
de várias áreas trabalhando juntas e também de várias experiências, de várias, né? O que eu quero dizer, assim, uma equipe bem variada. Por exemplo, não é bom ter uma equipe só composta por homens ou uma equipe só composta por mulheres, né? Vamos ter uma equipe composta por homens, composta por mulheres, que tenhamos gays, que tenhamos mulheres que tenham filhos, mulheres que não tenham filhos, homens que tenham filhos, homens que não tenham filhos, né? Vamos lá, né? Uma equipe mais variada possível. Pessoas de religiões diferentes, de idades diferentes, que mais? Coisas diferentes que podem existir, me digam aí, nem sei mais do que tudo, mas de lugares diferentes, né? Agora, nessa disciplina que nós temos pessoas, né, de lugares diferentes, quanta coisa diferente aparece, né? De profissões diferentes. Quando a gente se junta só entre administradores, é boa a conversa, a linguagem, as palavras são as mesmas, a gente se entende rapidinho, mas é sempre mais ou menos a mesma coisa, não é? Uma coisa que muitas vezes eu até não gosto, não sei se vocês notam isso assim, né? Muitas vezes eu não gosto de sair, claro, agora com essa função de pandemia, assim, fica tudo mais restrito, né? Mas muitas vezes, assim, janta com os professores da universidade. Eu sou uma que muitas vezes não gosto, porque ficam falando sempre a mesma coisa, sempre aquele mesmo assunto. Universidade, universidade, universidade. Não sabem falar de outra coisa, gente. Não é assim? Quando se juntam as pessoas lá daquele mesmo grupo, né? É sempre a mesma coisa que falam, não sabem falar de outra coisa. Então, assim, ó, quando a gente junta pessoas diferentes de outros, né, ambientes, aí saem outros assuntos e outras coisas, né? Então, a gente precisa juntar pessoas também para fazer o planejamento estratégico que consigam sair, né, de dentro daquele mundinho e enxergar coisas diferentes, para que se consiga, então, enxergar coisas diferentes. Se eu colocar, né, para fazer um planejamento estratégico lá de uma empresa, né, pessoas, né, todas iguais, que pensam do mesmo jeito, que, né, se eu colocar, se eu juntar 3 pessoas vegetarianas, para fazer um planejamento estratégico de uma churrascaria, vai dar certo isso? O que vocês acham? Acho que não, professor. E se eu colocar 3 pessoas que não são vegetarianas para fazer o planejamento de um restaurante vegetariano? Também não. Então, gente, a gente tem que conseguir, né, trazer a diversidade para dentro das organizações, e nesse momento aqui, quanto mais diverso for o grupo, melhor, tá? Eu acredito que em todas as possibilidades e oportunidades, quanto mais diverso for o grupo, melhor. Mas nesse momento, então, aqui do planejamento estratégico, melhor ainda, né? Quanto mais diverso, melhor, tá? Se a gente ficar naquele ideal, né, como a gente tem, assim, né, que se fala muito, né, que nas organizações, principalmente, né, nos CEOs das empresas, qual é o padrão, né, o comum? São os homens de média idade, lá, tipo, 40 e poucos anos, né, branco, né? Se a gente pegar esse grupinho aí, sempre os mesmos, né, homem, 40 e poucos anos, branco, é sempre a mesma coisa que sai, porque é aquele padrão de pensamento também, aquela mesma formação, aquela mesma educação. Então, não vai variar muito, gente. Né? A gente precisa de cabeças diferentes para que tenhamos ideias diferentes também.
Então, quando eu tenho uma ação em uma oportunidade da empresa, obviamente que o meu lucro, ó, tá aqui o meu lucro, né? O meu lucro vai ser maior. O resultado da empresa. E quando eu tenho uma ação e uma ameaça, a tendência é que o lucro seja menor, né? As oportunidades, elas podem ser naturais, elas podem ser de evolução, de inovação, sinérgicas. As ameaças também podem ser naturais, aceitáveis ou inaceitáveis. Então, a gente tem essas classificações lá todas no texto, né? Em relação ainda ao diagnóstico, né? A identificação do assunto básico a ser considerado em todo o processo de planejamento estratégico, a gente tem que identificar, né? Qual é o assunto. Porque o que acontece? Se a gente não fizer uma identificação do que vai ser o assunto que a gente vai tratar no planejamento estratégico, do que vai ser o nosso foco básico, a gente corre o risco de fazer o nosso planejamento estratégico amplo demais. Então, a gente tem que cuidar nisso, né? De fazer, no momento do planejamento, um foco, né? Não, o nosso planejamento estratégico é de uma empresa do ramo alimentício ou de tecnologia, né? Pelo menos um foco, né? E aí, então, cuidar, né? O que é o externo e o que é o interno, né? O externo, então, é o que não controlo, a empresa não controla, e o interno é o que eu consigo controlar. As informações necessárias, então, né? Os processos de integração, a tecnologia, o governo, qual é o sistema financeiro, sindicatos, comunidade, quem são os clientes que vão utilizar desse serviço, produto que a gente vai oferecer, quais são as peculiaridades do mercado, aspectos básicos desse setor, concorrentes, fornecedores. Então, dentro desse ambiente empresarial que a gente vai trabalhar, né? Quais são as oportunidades e as ameaças? E aí, dentro disso, né? Dentro da minha empresa, quais são os pontos fortes, fracos e os neutros? Então, os pontos fortes é aquilo de positivo que eu tenho, os fracos é o que eu tenho de negativo, e os neutros é aquilo que eu ainda não consegui identificar se é forte ou se é fraco. Tá? Então, geralmente a gente não tem nenhum ponto neutro, assim, porque é difícil a gente não conseguir classificar se aquilo é forte ou fraco, né? Geralmente a gente já diz ali se aquilo é forte ou fraco, né? É bem difícil a gente colocar alguma coisa como neutro. Mas se a gente fica nessa dúvida, isso aqui é forte ou fraco, a gente coloca como neutro. Vamos ver aqui o que mais. Aí, dentro dos pontos fortes e fracos, o que a gente faz? A gente pega as funções da empresa, lembra aquilo que vocês pegaram, que a gente estudou lá, né? Todas as áreas da administração, a gente traz para analisar. Então, o nosso marketing, as nossas finanças, nós vamos analisar dentro dos nossos pontos fortes ou fracos. A nossa produção, os nossos recursos humanos, a nossa estrutura organizacional, os nossos processos. O controle, né? Como é que está o nosso controle dentro da empresa. E aí, então, agora aqui finalizando essa parte, então, nós temos um exercício, né, para o momento que a gente está fazendo isso lá dentro da nossa empresa,
da gente colocando, né, os nossos fatores e subfatores internos e externos que são controláveis e não controláveis, né, que a gente foi observando, né, que a gente foi observando, a gente vai anotando aqui. E aí a nossa empresa e os nossos concorrentes, né, eles têm um risco alto ou baixo em relação a nós, né? Qual é a nossa vantagem competitiva em relação a esses concorrentes? Ela é alta ou não é? Ela é real? Ela é sustentada? Ela é duradoura em relação aos nossos concorrentes? E aí, qual é o nosso diferencial do nosso concorrente? E aí entra uma outra questão, assim, bem complicada, né? Quem é o nosso concorrente? Há mais tempo atrás isso era mais fácil de responder, né? Mas hoje em dia, com o advento de internet e tudo mais, o nosso concorrente tá mais difícil de responder quem ele é. Porque a maioria dos produtos, a não ser produtos extremamente perecíveis de alimentação pronta, o nosso concorrente não é mais aquele que está ali próximo da gente. O concorrente pode estar em qualquer lugar do mundo, praticamente, né? Então, isso por um lado é bom e por outro lado é ruim. Por um lado é bom porque também a gente pode oferecer o nosso produto para qualquer lugar, mas por outro lado é ruim porque quem vende em outro lugar também concorre com a gente, porque pode vender, né? Então, ao mesmo tempo, isso quer dizer o quê? Que não dá para a gente mais, hoje em dia, imaginar uma empresa que vai ter atuação só micro. Então, não dá mais para eu imaginar que eu vou fazer uma empresa e vou atuar só aqui, nesse meu micro localzinho aqui, né? Ou vocês acham que dá para imaginar uma empresa de atuação micro? O que vocês acham? Acho que é difícil alguém planejar uma empresa e se dedicar para isso e pensar no pouco, assim, né? Não, vou... Claro, com certeza existe, né? Quem, não, vou fazer isso aqui, o que der, deu, não vai ser além disso. Mas jovens, assim, quem tem uma visão de futuro, com certeza vai pensar maior e pensar grande e querer vender para todo mundo. É. E às vezes coisas que parecem ser bem pequenas e simples, né? Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que parece ser uma coisa tão pequena e simples assim, eu participei de uma banca de estágio de uma aluna nossa, que fez o estágio dela de todo um planejamento de marketing digital de uma empresa, de uma moça que faz laços de cabelo para criança, tá? E ela começou em casa, fazer isso em casa, assim, mas realmente a menina tem um dom para fazer os negócios, assim, porque é lindo, lindo, lindo o que ela faz. E ela montou uma página na internet e ela faz, então, por atacado agora, ela vende por grande quantidade via internet e vende, né? Nem vende mais só um lacinho, eu acho. Talvez ela venda para as amigas dela um lacinho só, se quiser, né? Ela vende só acho que de dúzia, sei lá como é que é agora os laços lá. Porque expandiu de uma forma e é tudo pela internet só, né? Que ela faz a venda, então, para lojas, então, né? Não vende mais praticamente para consumidor direto. Então, o negócio se expandiu de uma forma assim, graças à internet, né? Então, às vezes, uma coisa que parece ser simples e pequena e artesanal, porque é manual, né? Artesanal, e se transforma numa coisa bem grande, diferente, né? Então, as possibilidades realmente estão aí, né? O mundo cresceu ou diminuiu, não sei qual é o conceito
melhor, né, para isso, para a internet. Realmente não dá para imaginar, então, que a gente vai fazer um planejamento e todo um esforço desse tamanho pensando no local, no micro, numa coisa pequena, e quando a gente for pensar em concorrente, também não vai dar para pensar num concorrente em algo assim próximo e pequeno, né? E aí também qual é o diferencial que a gente tem em relação a esse concorrente e qual é o diferencial que a gente tem que o mercado quer comprar. O que o mercado quer comprar? E aí depois o texto traz, então, uma série de exercícios, assim, né, de ferramentas, assim, de quadrinhos que nos ajudam a elaborar esse diagnóstico estratégico. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa parte do diagnóstico, elaboração de visão e missão? Daqui tranquilo. E valores, tranquilo por enquanto? Por enquanto, sim. Pessoal, eu ia tocar um pouco mais, mas confesso para vocês que já secou totalmente minha garganta. E acho que a gente pode deixar para a semana que vem um pouco mais, então. Eu queria que vocês começassem a se organizar, tá? Com os grupos, né? Para elaborar os planejamentos de vocês. Pode falar, Marquiel. Professora, uma dúvida, talvez dos colegas também, a respeito daquela atividade do esquema das fases do planejamento estratégico. A senhora já começou a dar uma verificada, dando uma olhada? Sim, eu queria fazer isso para a aula de hoje, mas eu não consegui terminar de selecionar, tá? Então vai ficar para a semana que vem. Era o meu planejamento para hoje, mas não deu. Surgiu uns probleminhas hoje de tarde, aí não deu para terminar. Tá? Vai ficar para a semana que vem, então. Tá? E aí, pessoal, assim, ó, a gente ainda tem, né? Deixa eu olhar a minha agenda aqui, ó. Na semana que vem, pelo nosso planejamento inicial, a gente não teria aula síncrona, tá? Mas nós vamos ter, porque a gente não teve no início ali anteriores, né? Então, a gente vai ter aula semana que vem para colocar em dia aí as nossas aulas, tá? Então, semana que vem a gente tem aula para colocar as nossas conversas em dia, tá bom? Então, semana que vem, dia 6, a gente tem aula às 7 horas de novo, tá, pessoal? E aí já comecem a se organizar os grupos aí, tá? Pra gente não atrasar muito, né? Porque a gente tem esse recesso aí esse período aí de Natal e Ano Novo, e então encurta um pouquinho o nosso período de aula, tá? Um abração para vocês, então, e até semana que vem. Abraço, prof. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, um abraço, pessoal. Tchau.